Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever, dar um like nesse vídeo e não esquecer de acionar o sininho das notificações para que você possa receber o conteúdo assim que ele for postado aqui. Lembrando que os conteúdos novos são publicados todos os dias ao meio-dia para você. Obrigada por acompanhar a playlist Assinando das Mulheres Sábias. Biografia secreta. Quando eu era menina, meus sapatos nunca serviam. Bolhas de um rosa vivo nos calcanhares. Não me lembro. Será que meus sapatos eram muito apertados ou eram grandes demais? Com o chapéu nas mãos, os coitados dos meus pais perguntavam ao médico: tudo certo com ela? Problemas com os pés, dizia o médico. O defeito é grave. E assim meus pais gastavam seu dinheirinho em sapatos reforçados para os pés defeituosos. O médico ameaçava: ela nunca mais pode andar descalça. Nos sapatos de chumbo, eu acidentalmente atingia ao lado de dentro dos tornozelos ao correr ou andar. Os sapatos faziam meus joelhos baterem um no outro, com os ossos estalando, os tornozelos sangrando. Mas sem aqueles sapatos, sem nenhum sapato, os cachorros e eu corríamos como o vento. Toda criança tem uma vida secreta longe dos adultos. E assim, no verão ou na neve, não fazia diferença. Eu escapulia para uma das verdes salas do trono na floresta e lá eu desatava os 1000 cordões dos sapatos de ferro, fazia força para abrir os canos altos e duros e arrancava aqueles sapatos de 200 quilos que podiam atingir e matar uma mula. E então eu só ficava ali sentado, uma menininha cantando alto, lá, 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 enquanto meus pés balançavam descalços a escutar. Forçada de volta aqueles sapatos ano após ano, foi então que comecei a planejar amputar meus pés. Só para ver o médico desmaiar. Só para refletir sua visão brutal de como deveriam ser pés sem defeito. Não andará direito pelo resto da vida, disse ele. É grave, muito grave, disse ele. Uma vez ouvi uma mãe rica dizer à filha toda arrumadinha no banheiro público, onde se pagava 10 centavos para usar o sanitário limpo em vez de sujo: não deixe seus pés se alargarem, use sapatos o tempo todo, até quando for dormir. Não tenha pés comuns, aconselhou a mãe. Fiquei cismada. Mas o pé comum é tão... Bem, é tão bom ele ser comum, não é mesmo? Não, ela não tem arco nenhum, disse o médico. É grave, muito grave, disse ele. Aquele sapato de ferro, para impedir meu arco de tocar no chão, como uma índia de pés chatos, disse ele. Mas meus antepassados, murmurei. Eu sou uma índia de pés chatos, disse eu. E mais tarde, já adulta, ao ver minhas ancestrais e seus pés de solas gordas, eu soube que meus pés foram criados para andar por campos de lavoura, para cobrir quilômetros na terra batida no escuro, para ingerir nutrientes da terra, direto através das solas, e para andar empertigada, deslizar e girar na roda da dança. Mas naquela época, nas chamadas boas maneiras do interior, os pés das mulheres costumavam ser criados para tornarem-se pequenos sacrifícios humanos, mantidos pequenos demais, não sem peias, mas de certo modo sem pés, incapazes de correr morro acima, morro abaixo ou de fugir. Revela-se que era exatamente esse o objetivo. Mas meus pés fugiam comigo, neles de qualquer modo. E hoje nada de sapatos reforçados para me fazer andar direito, pois com eles ou sem eles não importa. Eu nunca andei direito. Até mesmo hoje, seguindo pela rua, eu dou uma guinada de repente, querendo ver alguma coisa, me juntar àquela marcha, recuperar essa noite.
falar com alguma pessoa ou algum bicho, fazer um desvio, até uma flor que cresce atrás das pedras. Abaixar para falar com uma criança sobre a preocupação importantíssima de caçar coelhos para obter créditos acadêmicos. Ou só parar e balançar diante de um amado. Meus pés e pernas pertencem àquele que dança, que também possui meus quadris, e os sapatos corretivos não corrigiram nada que fosse mais necessário para a minha alma. Todos os ritmos mais importantes, os jeitos de parar e os passos largos permanecem sem conserto. Agora, acho que os sapatos talvez sejam uma das minhas formas cruciais de arte. Espero que, por fim, seja aceitável que eu, com frequência, use os tipos de sapatos mais descabidos e às vezes irreverentes que sejam possíveis. Por favor, posso ver os pretos com rosas vermelhas, aqueles com tiras que se enrolam e se enrolam no tornozelo, aqueles com laços atrevidos no calcanhar, minhas botas de motociclista com biqueira de aço, ou os mocassins de camurça que me deixam sentir até uma simples semente debaixo da sola? Acho que por fim chegou a hora e, sem consultar qualquer médico, em que posso também andar descalça sempre que possível, para que eu possa realmente enxergar e ouvir. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Notas. Comadre. Em espanhol, esse termo significa algo semelhante a eu sou sua mãe e ao mesmo tempo você é minha mãe. E uma palavra usada para descrever a relação íntima entre mulheres que cuidam uma da outra, que dão ouvidos e ensinam uma a outra, de uma forma na qual a alma está sempre incluída. Às vezes ela é o assunto da conversa e às vezes é com ela diretamente que se fala. Velha perigosa. Cunhei essa expressão, que incluía a palavra dangerous, perigosa, escolhida por seu sentido mais arcaico, de uma época em que significava proteger e cuidar, ser protegido, ser cuidado, como na expressão I stand your danger, estou nas suas mãos. Hierogasmos, do grego, matrimônio sagrado entre o humano e o divino, por meio do qual ambos se transformam. Muitos grupos religiosos criaram rituais em torno dessa antiga ideia. Em sua essência, ela significa um casamento de duas forças opostas para que uma terceira possa nascer. Uma terceira perspectiva proveniente da assimilação das duas, uma terceira ideia, energia, um terceiro estilo de vida, decorrente da junção do antigo e do moderno, do atemporal e do cronológico. Representações da imponente velha sábia e da reluzente mulher mais jovem, com sua própria sabedoria vivenciada, são opostas na psique feminina. No entanto, esse tipo de oposição significa essencialmente, diretamente e complementar em vez de hostil. Quando a alma é separada do espírito, é provável que ela dê origem, na visão restrita do ego, a distorções que vêm do espírito ferido, seus limites e apetites mal direcionados, seus protecionismos e complexos. Jung postulou que o ego era como uma ilha diminuta no imenso mar da psique. Repetidamente vejo em pacientes que, apesar da utilidade e valor do ego para certas questões, ele não foi criado para ser a figura propulsora dominante da psique, mas que a alma e o espírito são. Daí os movimentos da grande nau da psique na meia-idade, afastando-se da vida em que o ego era líder, para a vida da alma e espírito no hierogasmos, na liderança. Grã-Merê. Agrada-me muito que algumas velhas digam acerca dessa denominação de avó, que ela pode ser compreendida como o grande mar aberto, como em mer, mar, mara, mere, ma, mãe, a fonte da vida,
o mar. Íris. Também usa outro nome, Beroi, na Eneida. Racionalismo apaixonado. Já houve quem dissesse que o racionalismo nunca é apaixonado e que a paixão nunca é racional. A meu ver, isso está errado. Uma vida racional digna de ser vivida é profundamente apaixonada. Uma paixão digna de ser sentida tem meios racionais para se moldar bem e se manifestar na realidade consensual. Trata-se de um processo conjunto, como o das raízes da árvore que fazem crescer a copa, e a copa da árvore que envia mensagens às raízes para que elas cresçam e se expandam também. Calé. A palavra que me foi ensinada por alunas minhas iranianas há muitos anos, com o significado de uma identidade familiar especial e carinhosa, ou afinidade psíquica com a alma. E semelhante àquela outra bela palavra que mencionei anteriormente, comadre. Em espanhol, comadre designa amigas íntimas que são alvo de grande estima e que também atuam como mães afetuosas uma da outra. Elas se abrilhantam e se protegem mutuamente, confiam uma na outra, consolam e orientam uma outra no que diz respeito a tantos aspectos da vida. A vida do coração, a secreta vida interior e a vida dos seus sonhos. Sejam em épocas de risadas estridentes, de tristeza atordoante, na crítica ou deslize mais recente, ao presenciar novos lançamentos ao mar aberto, seja na subida aos galhos mais altos para ver o que puder ser visto, todas as caléias, las comadres, se empenham para viver sob o abrigo umas das outras. Entre mulheres, esse é um esforço abençoado. A igreja por baixo da igreja. Expressão de um poema que escrevi e de um discurso de orientação geral que proferi para 3.500 criaturas intrépidas no norte do meio-oeste. A igreja por baixo da igreja representa o imenso chuveiro de centelhas original, o cristalino e o oculto poço artesiano original, o ruaque primordial, que não é uma simples brisa, mas o turbilhão desencadeado do inspiratus, inspiração, a essência do espírito e alma. A igreja por baixo da igreja, o templo por baixo do templo, o lugar por baixo do lugar, é aquele local aonde a alma vai feliz, sem constrangimentos ou restrições. A alma flui para lá com facilidade, com um enorme ânimo e em qualquer condição para fazer pedidos, para louvar e para agradecer por orientação e amor imaculados. Amém. Amém nessas línguas significa proclamar direto da alma sábia e indomável e verdade. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Agradecimentos. Para uma árvore continuar a crescer e florescer, é preciso que haja células diferenciadas que promovam a transição. Trata-se de células fortes que se reúnem para a proteção em torno do lugar em cada galho onde a madeira mais velha e resistente está em contato com a parte vulnerável que cresce. O lugar onde o broto tenro se encontra logo abaixo da pele nova e, com o devido cuidado, há de vicejar. As células de transição atuam como ligação crítica entre o que é e o que ainda será. Quando as rácteas mais novas dos ramos e flores estiverem estabilizadas, essas células especializadas na transição avançam para os próximos locais nos quais os galhos, onde a árvore florescerá mais uma vez. Por quem ficou por perto desse modo, apesar das ventanias, desbarrancamentos, nevascas precoces e primaveras tardias, por aquelas vigorosas criaturas de transição, a cada uma a seu modo intrépido, agradeço. Anid Levitt, Paul Mersch, Carla Tense, Ana Pastore, Genciale Stolios, e mi família, los todos de minha alma, e mi sangre, especialmente minha tiara e Chiquito e Lúcia e Noncela.
Encerro por aqui a leitura do livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Obrigada por me acompanhar até aqui e aguardo você nos próximos conteúdos aqui no canal.